E aí, pessoal, vamos falar de coisa boa? Hoje é terça-feira, terça-feira é dia de grupo de conexão, hein? Grupo de conexão. Eu quero também falar com vocês sobre o que nós ministramos domingo, né? Que tipo de rei foi a mensagem? Queria incentivar você a ter tempo de comunhão com pessoas que caminham junto com você, que têm a mesma fé que você. Eu tenho certeza que isso vai edificar demais a sua vida. No texto, então, que está aqui, nós falamos então sobre que tipo de rei. Porque esse texto de Lucas, capítulo 18, 19, Lucas capítulo 19, ele não é apenas um texto que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? A entrada dele ali montado em um jumentinho. Como você sabe, esse é um dos textos que está presente nos 4 evangelhos, né? Então tá lá em Mateus 21, Marcos 11, aqui em Lucas 19 e também está em João capítulo 12. Então você consegue trazendo detalhes que estão no texto, que não estão no outro. Por exemplo, João capítulo 12 vai nos dizer, aqui ó, na entrada, vai nos dizer que as pessoas viram que Jesus estava pelo caminho, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então, ele traz ali alguns detalhes que o texto de Lucas não traz, assim como o texto de Mateus traz outros detalhes também. E esse domingo ficou conhecido, né, esse dia, né, ficou conhecido como o Domingo de Ramos, né? Principalmente, né, a Igreja Católica, né, tem essa data como uma celebração, né, pelos ramos lançados ali, enfim, por acontecer cerca de alguns dias ali antes da Páscoa. Mas esse texto, o que você tem que entender? Você tem que entender que a Bíblia, ela conta uma história só, né? E a gente aprende isso na teologia bíblica. Desde Gênesis até o Apocalipse, ela está falando de apenas uma narrativa, de uma história. Então, todos os textos contribuem e fazem parte dessa grande história que é a Bíblia, né? Que é a história da criação, de como Deus criou todas as coisas, o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Este homem criado, ele cai, ele peca, ele se afasta de Deus, ele se corrompe. Esse Deus que é bom continua amando esse homem caído, essa criatura caída, e o ápice desse amor está na redenção através de Cristo Jesus. Então, a comunhão que o homem perde pelo pecado, ele recupera através de Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que ele fez por nós, porque somente ele, como o segundo, na verdade não o segundo, o último Adão, né? Porque não terá um terceiro. O primeiro Adão foi feito homem do pecado, mas o segundo Adão, o último Adão, ele é exatamente o oposto, né? Ele é aquele que cria um caminho. Enquanto o primeiro quebra a aliança e quebra um caminho, o segundo, o último, ele constrói um caminho, né? Então, e agora, esse homem caído, a partir de um arrependimento, ele volta a ter comunhão com esse Deus para o dia em que as coisas serão restauradas de maneira completa e então estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a grande história das Escrituras. E os textos, eles vão falando dessa história. E esse texto aqui, por mais que ele narre um acontecimento, a entrada de Jesus ali, ele está comunicando às pessoas, ele foi uma forma de Jesus comunicar que tipo de rei ele seria para o seu povo, que tipo de rei seria o Messias. Então, esse texto ele é um cumprimento profético, ou seja, Deus está falando, gente, tudo aquilo que eu prometi no Antigo Testamento, através dos profetas, nas histórias do povo de Israel, está se cumprindo agora em Jesus Cristo. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem,
Seu rei está vindo. E como que ele vem? Ele vem justo, vitorioso, humilde, montado num jumento. Isso está lá em Zacarias capítulo 9. Então, muitos anos antes de Jesus entrar em cena, de Jesus entrar em Jerusalém montado nesse jumento, era anunciado que isso aconteceria. Então, com isso, com esse jumento trazido também de maneira sobrenatural, a Bíblia está nos mostrando: o tempo da redenção chegou. O rei esperado chegou. O dia em que a aliança seria restaurada chegou. O tempo que a nova aliança seria estabelecida, como anunciado lá em Jeremias 31, se não me falha a memória. O tempo... Cadê? Vamos ver se eu não errei o texto. Aqui, ó. Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma nova aliança, não a reforma de uma aliança, não, né, a mudança dessa aliança, não, mas uma nova aliança sendo estabelecida. Então, quando esse cumprimento acontece em Jesus, é um anúncio, né, das Escrituras dizendo: o rei chegou, o dia esperado chegou, eu estou aqui, eu tenho anunciado isso, tenho ensinado sobre isso, e esse é mais um cumprimento dessas coisas. E que tipo de rei está chegando a vocês? Né? Essa tipologia, né, da chegada do rei, ela tem muito significado, porque quando um rei vinha para uma cidade em missão de guerra, ele vinha em um cavalo, né? Um cavalo oponente, sim, um cavalo... É oponente a palavra? Um cavalo que tinha presença, né? Então ele vinha para essa missão de guerra, de conquista e coisas nesse sentido. Porém, quando um rei chegava em um animal como um jumento, como um jumentinho, como fala o texto, a missão era de paz, né? Então Jesus está comunicando aqui que o tipo de reinado de Jesus é um reinado de paz. Não é um reinado de poder terreno. É um reinado onde aqueles que vivem esse reino estão na terra para servir. Eu estou na terra, eu sou de um reino que é eterno, eu tenho um rei que veio, e como ele veio? Ele veio montado num jumentinho, ou seja, como discípulo deste rei, como alguém que está neste reino, participa deste reino. Eu sou alguém manso, eu sou alguém humilde, eu sou alguém que serve as outras pessoas, eu não sou alguém que quer passar as outras pessoas para trás, eu não sou alguém que quer se sobressair, que quer aparecer, que quer ter lugar de honra ou coisas nesse sentido. Isso é muito pertinente para os dias de hoje, né? Porque hoje tem muito se mistura, né, das práticas de vitória na vida com o evangelho, né? E as pessoas acabam fazendo uma salada de tudo e acabam destratando pessoas, ignorando pessoas, sendo indiferente com pessoas. Por quê? Porque falam: não, essa pessoa não tem que estar na minha mesa. Eu estou num outro nível com essa pessoa. Essa pessoa é A, B, C. Essa pessoa eu nem converso com ela, eu excluo. Ela fica lá na dela, eu fico aqui na minha. Enfim. Você está falando que eu tenho que ter intimidade com todas as pessoas? Não. Mas eu estou falando que nós temos que servir a todas as pessoas, porque é assim que o nosso rei veio. Manso, humilde, em paz. Não importa quem seja a outra pessoa. Sabe por quê? Porque ali ele estava entrando e recebendo, né, o cântico de muitas pessoas que, depois de alguns dias, estariam gritando para o mesmo rei: crucifica, crucifica, crucifica. Então, o tipo de rei que nós servimos revela o tipo de pessoas que nós devemos ser. O tipo de rei que nós servimos revela o tipo de pessoas que nós devemos ser. Se você é uma pessoa que serve o Mamon, se ele é o seu rei, o tipo de pessoa que você vai ser uma pessoa que faz de tudo, passa por cima de tudo e de todos, para que o seu rei, o Mamon, seja preservado, seja adorado, seja mantido bem perto de você, em lugar de veneração.
Entende ou não? Então, o tipo de rei que você serve revela o tipo de pessoa que você é. Então, se você é alguém que serve a Jesus, se você é alguém que serve a Cristo, você vai ser alguém que revela quem é o seu rei. É um rei que não exclui pessoas, é um rei que não vira as costas para pessoas, é um rei que é humilde, que é manso, né? Ao contrário, muitas vezes, dos pensamentos de conquista, de domínio, não, porque você vai estar por cabeça e não por cauda. Precisa entender os contextos das coisas, precisa entender o contexto que esse texto de Deuteronômio estava nos ensinando, onde ele entra dentro da teologia bíblica, né? E a pergunta que eu quero te dizer é: será que o rei que Jesus revelou ser é o rei que você espera? Será que você está satisfeito em saber quem é esse rei? Ou será que você queria um Jesus diferente para você? Será que você quer transformar Jesus em um Jesus de posses? Em um Jesus que vai te dar poder, evidência? Em um Jesus que vai alimentar, né, o seu ego, a sua necessidade de provar as coisas para outras pessoas? Será que o rei Jesus, esse rei que está escrito, esse rei que se revelou, entrando, porque parece nos dias de hoje que Jesus entrou em Jerusalém montado numa Ferrari, numa Lamborghini ou numa Porsche, né? Que é assim que o nosso rei vem, porque se eu não tenho esse status de vida, né, minha vida tá tudo errado, não presta, não serve, né? Parece para algumas pessoas que esse rei ele vem, né, montado num grande cavalo pisando sobre aqueles que se opunham a ele, né? Então, por que você acha que você tem que, em algum nível, se vingar de pessoas, pisar em... Sabia que o oposto ao amor não é o ódio, mas o oposto ao amor é a indiferença? Porque no amor, quando nós vamos para o amor agape, né? Ou ágape, como nós falamos aqui, esse amor, em algumas traduções bíblicas, ele é traduzido por caridade. Ou seja, é uma atitude que demonstra o quanto eu aprecio a outra pessoa, independente de quem ela seja. Então, o amor é fazer. E a indiferença é não fazer. A indiferença é, cara, se vira. Então, presta atenção. Pior do que você dizer que odeia alguém é você dizer, eu não quero nem saber dessa pessoa. Porque talvez essa pessoa precise de ajuda. Talvez essa pessoa precise da sua oração. Talvez essa pessoa precise de você. Então, que tipo de rei você espera? Que tipo de rei Jesus é para você? O tipo de rei que ele revela ser é um tipo de rei que vai nos fazer servos uns dos outros. Vai nos fazer ter a revelação daquilo que realmente é importante aqui nessa terra. E vai fazer nos viver com esse propósito, a partir desse propósito, né? Nós vemos ali que pessoas que gritavam Hosana, algum tempo depois gritaram crucifica. E meu amigo, se você não estruturar muito bem a sua fé, existem coisas que podem acontecer. Se a sua fé estiver num tipo de rei diferente do que Jesus é, você vai ser frustrado, porque você vai esperar algo que ele não veio te dar. Se você não alinha muito bem essa expectativa, se você não estrutura a sua vida, você pode ser igual esses que daqui a algumas semanas estão gritando crucifica, ou seja, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você virou as costas para o propósito de Deus, você virou as costas para os planos de Deus, você virou as costas para o que Deus deveria representar na sua vida. Então ele entra num jumentinho. Olha que legal esse texto, só para você entender ele. Ele revela o tipo de rei que Jesus é, o tipo de honra que nós devemos dar a ele, o lamento de Jesus por esquecermos o tempo da visitação e a purificação de Jesus no templo. Então, tem 4 coisas importantes nesse texto. O tipo de rei, o tipo de honra que o rei recebe, o lamento de Jesus, porque ainda que ele estivesse ali, ainda que a palavra seja cumprida diante dos olhos deles, eles não reconheceram o tempo da visitação, por isso o templo seria destruído. E a purificação do templo, o que eles estavam fazendo com a casa, né, do Senhor, o que eles estavam fazendo com o templo.
Isso nos revela muita coisa, né? Mas vamos passar rapidamente por elas aqui. Então, tipo de rei, já falamos sobre o tipo de rei que ele é. Que tipo de honra esse rei recebe, né? Então nós vemos os discípulos preparando o jumentinho para ele, com suas roupas. Nós vemos ele sendo trazido, ele usando esse jumentinho para que Jesus ficasse numa posição de evidência, ou seja, aquilo que eu levo até Jesus deve ser usado para a glória de Jesus, ou seja, eu devo honrar a Deus com aquilo que eu tenho, fazer com que Jesus seja honrado com aquilo que eu tenho. Assim como os sacerdotes colocavam a Arca da Aliança em seus ombros e carregavam aquilo que representava a presença de Deus aqui na terra, assim hoje nós somos chamados a usar as nossas vidas para carregar a presença de Jesus aonde nós estivermos. Assim nós somos chamados através dos dons que nós temos, talentos que nós temos, nossos recursos, através do nosso tempo. Estão me ouvindo bem aí, gente? Tá tudo certo por aí? Se está acompanhando, deixa um comentário aí, participa comigo aí, participa desse tempo aí. Olha esse resumo aqui, até a palavra de hoje dá para deixar anexada nos stories aqui, tá bom? Vou ver se eu consigo colocar um resumo disso aqui nos stories, tá bom? Mas enfim, para mim não perder o fio da meada aqui, que eu já perdi onde que eu tava. Tava falando de nós usarmos os nossos talentos para o Senhor, né? Então vamos lá. Quais talentos eu posso usar para Deus? Meu tempo, cara. Quanto do seu tempo você dedica para coisas que não é para você? Quanto do seu tempo você dedica para realmente servir os propósitos do reino de Deus aqui na Terra? Quanto tempo? Isso envolve tudo. Isso envolve o tempo que você sai da sua casa para se importar com alguém que está mal, que está passando por uma dificuldade, que fez uma cirurgia, que, enfim, isso envolve você se preparar para servir a Deus numa escala também, estar envolvido no voluntariado de alguma maneira, né? Tem pessoas que vão nos hospitais, né, e que tem ali um momento de trazer conforto e alegria para os que estão internados, pessoas que entregam alimentos para outros, pessoas que saem com outras pessoas para se importar com outras pessoas, né? Quanto do seu tempo, que é um recurso que Deus te deu, que a partir do momento que você levantou sua mão e falou assim, Jesus, a minha vida é sua, será que a sua vida é dele mesmo? Será que ele realmente pode te usar? Será que você realmente é um instrumento nas mãos dele? Será que quando levado até Jesus, agora, você, olha isso, você monta em Jesus para alcançar os seus propósitos ou você carrega Jesus aonde ele quer ir? Hein? Me fala aí. Será que você monta em Jesus e fala para onde você quer ir? Será que você usa Jesus para alcançar os seus próprios objetivos? A paz interior que você quer, uma consciência limpa e tranquila, enfim, uma vida próspera, ou algo nesse sentido? Nada disso é pecado. Mas será que eu estou usando Deus como escada para os meus propósitos? Ou eu sou a escada? Ou eu sou o instrumento? Ou eu sou o jumentinho de Deus para os propósitos dele aqui nessa terra? Já se perguntou isso? Como está a sua oração hoje? Hoje a sua oração é, Senhor, me usa porque o Senhor quer fazer? Ou, Senhor, faz isso porque eu preciso? Qual é a sua oração hoje? Então são coisas que nós temos que refletir. Que tipo de honra o meu rei merece? Que tipo de honra eu entrego ao meu rei? Depois as pessoas pegam tirar as suas próprias vestes. Tá aí no versículo... Cadê aqui? Colocaram a capa no jumentinho. Olha, à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. Isso aqui é incrível. As pessoas pegavam o seu recurso e colocavam debaixo dos pés de Jesus. E você vê, dá para aprender outras coisas aqui, né? Não somente de Jesus, mas do jumentinho que carregava Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu carrego Jesus,
as ferramentas necessárias são colocadas diante de mim. Por quem eu carrego, olha isso, João capítulo 1. Veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus. João 1:11, se eu não me engano. A palavra poder, deu o poder de ser filho, a palavra exousia, e essa palavra significa autoridade. Então, a partir da minha fé, eu também recebo autoridade. Ou seja, se eu sou alguém que carrega a presença de Deus, a autoridade que eu preciso para ir aonde Ele quer também vai estar debaixo dos meus pés. O recurso que eu preciso para ir aonde Ele quer também vai ser lançado diante de mim. As pessoas lançavam as suas vestes aos pés de Jesus. Ou seja, isso por que isso é uma figura de autoridade? A Bíblia fala no segundo livro de Reis, capítulo 9. Cadê aqui? 2 Reis 9:13. Ó. Quando Jeú ele é reconhecido como rei, olha o que acontece. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Ou seja, as pessoas reconhecem a autoridade. Isso é um gesto de reconhecimento de autoridade. Então, a partir do momento em que você é alguém que carrega a Cristo, carrega a sua presença, que coloca a sua vida para servir a Cristo, a autoridade que foi dada a você, ela é reconhecida. E, meu amigo, a autoridade não quer dizer que você vai mandar nos outros. A autoridade quer dizer que você tem o poder legal de executar aquilo que quem te deu autoridade quer fazer. Ou seja, você tem poder legal para dizer ao enfermo: seja curado. Vamos lá. Tem alguém aí? Você tem autoridade, você tem poder legal para dizer ao demônio: vá embora. Você tem autoridade. Se você carrega Jesus, se você se dispôs para que ele seja exaltado através da sua vida, a autoridade que ele tem, ele te dá autoridade. E essa autoridade está debaixo dos seus pés. É por isso que a Bíblia fala, se eu não me engano, João capítulo 10, vamos ver aqui. Cadê? João 10. Vou consultar aqui os universitários. Vamos ver. É Lucas 10. Vocês estão aí, gente, ou não? Fala comigo aí. Se quiser mandar uma pergunta, manda uma pergunta. Se quiser interagir, interage com a gente aí. Aqui, ó. Verso 19. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Tem alguém feliz aí ou não? Hã? Ou seja, eu dei a autoridade para vocês pisarem cobras, escorpião e todo o poder do inimigo. Meu amigo, quando Jesus é carregado por você, há autoridade na sua vida. Mulheres, há autoridade na sua vida para você dizer um basta às ações
do diabo e do inferno sobre a sua casa, sobre a vida da sua filha, sobre a vida do seu filho. Maridos, há autoridade sobre você, para você dizer um basta àquilo que o diabo está querendo operar e fazer na sua vida, no seu casamento, na vida da sua esposa, na saúde da sua casa, na saúde da sua família. Há autoridade sobre você, meu amigo. Por mais que nós sejamos um corpo, por mais que o auxílio de todas as juntas faz a edificação do corpo em amor, você não precisa ficar esperando alguém ungido, alguém especial para ir na sua casa, para orar, para consagrar, para expulsar demônios. Sabe por quê? Porque as vestes já estão sendo lançadas diante do rei que está sobre você. A autoridade já está sobre você. A autoridade já foi delegada a você. E você não pode pegar essa autoridade e dar para outras pessoas. Você tem que usar essa autoridade que está sobre a sua vida. Você tem que perder a timidez que você tem. Você tem que perder o medo que você tem. Presta atenção. O medo que você tem só existe na sua cabeça. Ele não existe em outro lugar nenhum. O medo que você tem só existe na sua cabeça. E você vai provar do favor e do poder de Deus quando você avançar sobre esses medos e usar a autoridade que está sobre você. E a autoridade não é falar alto com a sua esposa, não é falar alto com o seu filho, não é gritar com alguém, não é mostrar que você manda na igreja, não é mostrar que você é líder, mas a autoridade vem do nosso serviço. Vem de quando nós amamos o próximo, quando amamos outra pessoa. E esse amor se manifesta em poder. Poder para quê? Para curar, para libertar, poder para dar direção, poder para... Meu Deus. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Tem alguém vivo aí ou não? A autoridade está sobre você. Eu quero declarar que essa terça-feira vai ser uma terça-feira onde o Senhor vai restaurar a autoridade na sua vida, restaurar a autoridade no seu coração, restaurar a autoridade na sua mente, restaurar a autoridade na sua casa, restaurar a autoridade... você fica, mas a casa que eu tô era uma casa que antigamente tinha terreiro de umbanda, tinha alguém que fazia trabalho aqui. Pouco importa, cara. Você orou, você consagrou, a autoridade está sobre você, meu querido. Eu já mudei numa casa um dia. Minha mãe tá na live, ela vai lembrar. Nós mudamos numa casa em Bauru, e a gente lá na casa e tal, oramos, consagramos a casa. Aí depois veio... fiquei sabendo que aí a casa tinha a mesa branca aí na sua casa. Aí o vizinho falou, cara, tinha umas coisas esquisitas aí na sua casa, hein? Nossa, essa casa aí já... E o que eu fiz? Eu me revesti de autoridade. A autoridade que me foi dada. Nós não precisamos dar 7 voltas na casa para os demônios irem embora. Nós não precisamos chamar alguém super espiritual para ir em casa expulsar os demônios para a gente. Por mais que amigos estavam ali, eu lembro que nós, com alguns amigos em casa, nós oramos lá, né? Nós repreendemos todo qualquer espírito maligno que poderia sondar nossa casa, nossa vida, nossa família. E resultado, tivemos uma vida muito feliz naquele lugar. Minha filha nasceu cheia de saúde naquele lugar, foi alegre. A primeira gargalhada da minha filha foi naquela casa. Agora, você acha que se eu deixasse a minha autoridade para uma outra pessoa mais poderosa do que eu ir lá e orar por mim, ou esperar que... Não. Eu vivi tudo isso nesse lugar. Vivemos momentos incríveis nesse lugar, né? A gestação da Carol, o parto da Isabela, coisas... Eu acho que um dos últimos aniversários que nós celebramos da minha sogra foi lá, uma festa surpresa para ela, que nós fizemos. Foi um lugar de bênção, cara. Um lugar de bênção. Por quê? Porque quando a autoridade está sobre você e você sabe disso, você não se dobra para nenhuma mentira e nenhum engano de Satanás. Recebe ou não? Recebe essa autoridade aí, em nome de Jesus. Aqui tá nascendo coisa, nem no domingo nós ministramos. Tá vendo como que a palavra de Deus ela é viva, meu amigo? A autoridade sobre a sua vida, recebe ela em nome de Jesus. No domingo nós só falamos que essa era uma demonstração de autoridade de Cristo mesmo, né? Mas há 2 elementos aqui. Há o jumentinho, que na nossa analogia somos nós, né? E o jumentinho de Jesus aí dá um glória. Ô jumentinho, vamos lá. E tem Jesus, que é aquele que nós carregamos, né? Então, mas ainda assim, o texto
de Lucas 19 vai nos falar que quando Jesus começa a chegar, ele chora e ele lamenta, porque ele fala que aquele povo não reconheceu o tempo da visitação do Senhor. Não reconheceram o tempo da visitação do Senhor. Não deixaram pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitar vocês. Cara, você já imaginou você chegar diante do Senhor e ele falar assim pra você: você não reconheceu o tempo da sua visitação. O tempo em que eu estava só querendo te encher, querendo te fazer cheio, querendo te usar, querendo fazer de você um ganhador de almas, querendo fazer de você alguém que ama pessoas, querendo fazer de você alguém que através de você eu pudesse gerar vida, gerar transformação, gerar cura. Olha lá. Olha lá o jumentinho aí se posicionando. É isso aí, vamos pra cima. Mas já imaginou o seu visto da parte do Senhor como Jerusalém pela sua religiosidade, pelas vendas e escamas nos seus olhos? E aqui já talvez seja um assunto mais profundo, uma outra oportunidade. Mas a religiosidade cega os nossos olhos. O apego às tradições religiosas, o apego a pôr em prática não aquilo que está escrito, mas aquilo que nos falaram para fazer. O apego a essas coisas pode fazer com que a gente não reconheça o tempo da visitação do Senhor. Então desperta, meu amigo, a autoridade sobre você, a autoridade sobre a sua vida. E o texto termina com a purificação do templo, verso 45 até o 48, onde Jesus ele entra no templo, quebrando tudo, faz um chicote, dá no lombo. Lombo não, né? Ele sai quebrando tudo, chutando mesa e dizendo: está escrito que a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E aqui era uma referência, óbvio, ao templo que seria destruído no ano 70, é uma referência à prática espiritual corrompida daquelas pessoas que deveriam trazer sacrifício, mas estavam comprando sacrifício para entregar para Deus. Estavam terceirizando aquilo que eles deveriam fazer. Estavam lucrando com aquilo que eles deveriam entregar para Deus como adoração. Era o que eles estavam fazendo. Isso se assemelha muito ao que nós fazemos hoje, né? Nós queremos terceirizar nossa vida de fé, nós queremos pagar para alguém, buscar a Deus para nós, nos trazer tudo mastigadinho para que a gente possa ter uma vida feliz. O que você está fazendo com a casa que o Senhor te deu? Será que essa casa, porque hoje casa não é o templo da Alvos, na rua João Francesco, número 915. Templo não é uma mesquita religiosa, um lugar de tijolo, mas o templo do Senhor sou eu e é você. E nós juntos somos a igreja de Cristo aqui na terra. O que você está fazendo com o templo? Essa casa aí é uma casa de oração, é uma casa que se volta para Ele, que fala: Jesus, eu estou aqui, preciso do Senhor, me ajuda. Minha falha é essa, minha limitação é essa, meus dons são esses, eu quero te entregar. Será que você é uma casa de oração? Será que você é uma casa de intimidade com Ele? Ou você tem feito dessa casa um covil de salteadores? Enfim, meus amados, o texto é muito rico. Você está vendo como o texto não fala apenas de uma entrada em Jerusalém? Ele fala muitas coisas preciosas, né? Ele fala o tipo do nosso rei, fala sobre a nossa honra a esse rei, ele fala sobre autoridade, ele fala sobre reconhecer ou não o tempo de visitação, ele fala sobre purificação. Porque o objetivo de Jesus não era
expor as pessoas à vergonha, mas era fazer com que elas se voltassem para aquilo que era importante. E o meu objetivo é o mesmo aqui, né? O objetivo desse texto para nós hoje, ele é o mesmo. Não é nos humilhar, nos deixar tristes, nos fazer... E se você for pensar no quão falho você é, você vai só ir renovando a sua frustração. Mas se você, além de pensar em quão falho você é, você pensar em quão bom Ele é, e o quão maravilhoso é ser usado por Ele, você vai usar essa energia para se empenhar, para ser cada vez mais parecido com Jesus, para ter mais Jesus na sua vida, para crescer, para evoluir e para continuar avançando. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra no seu coração. Ó, teve uma revelação aqui que não teve no culto, hein? Não teve na reunião de domingo, hein? É a autoridade, né? Então, Jesus no jumentinho e as vestes sendo lançadas aos seus pés, que é um reconhecimento de autoridade. Então, já é um elemento novo para você levar para a discussão. E as pessoas entenderem que sim, elas têm a autoridade sobre a vida delas. Amém? Tenha um ótimo GC, aonde você vai, qual você for. Hoje às 20 horas, amanhã também às 20 horas, tem 2 que acontecem. Deus te abençoe, um forte abraço, bom estar com vocês.